Olá, olá, 1h mais 15 está no ar. Já começou o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. É o JD1 que está no ar, já começou, já é segunda-feira. E olha que a semana começou quente, viu? A pauta hoje aqui está extensa. Muita informação para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. É a maior rede de comunicação do estado reunida a partir de agora. Você vai ver no programa de hoje que o senador Roberto Rocha cumpriu uma agenda essa manhã aqui em São Luís. Visitou inclusive a Lagoa da Jança, esteve por lá, confirmou que os senadores devem vir ao Maranhão para acompanhar uma crise dos ferries, que a gente até tinha já falado por aqui, e a deputada Thaís Ortegal já fala inclusive da possibilidade de pedido de uma intervenção federal. O governo Brandão aumentou em quase 20 vezes os gastos com precatórios. A gente vai falar no programa hoje também que a prefeita Maura Jorge anunciou apoio ao senador Everton para o governo do estado. Uma reunião do DENIT com a bancada maranhense discute abandono de rodovias federais aqui no estado do Maranhão. E a gente vai falar, inclusive, sobre o final de semana que foi marcado por muitos acidentes das rodovias federais. E tem rodovia estadual em péssimo estado, a gente vai mostrar também, infelizmente, né? Tudo isso agora no Jornal da Difusora. Vamos que vamos, 1h mais 16, estamos juntos outra vez aqui na TV Difusora com audiência lá em cima no rádio e na TV, agradecendo você, claro, a sua audiência e pedindo aqui a sua participação no nosso WhatsApp. Manda mensagem para a gente agora, na tela 98 991968622, para você participar, para você pedir então, a gente dizer qual bairro que você está, qual cidade que você acompanha o nosso programa, tá bom? Bancada está pronta, reunida aqui, preparada para mais um programa e você vem com a gente. 1h mais 17, 1h17. Olha, o Senado pretende votar medidas aí, propostas sobre o ICMS. Lembra das PECs? Tem um projeto de lei também? Pois é. E é hoje, hein? Hoje é o dia. Segunda-feira, a Raniele Veloso está com a gente direto de Brasília, atualizando esse assunto para nós. Raniele, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo direto de Brasília. Boa semana para todo mundo. E por aqui, os senadores já começam suando a camisa, ou pelo menos essa é a expectativa de votação ainda hoje do projeto de lei complementar de número 18, que reduz a alíquota do ICMS, que é um imposto estadual, sobre combustíveis, energia elétrica, transportes coletivos e telecomunicações, classificando então esses itens como bens essenciais. Em contrapartida, no texto do relator, senador Fernando Bezerra, ele vai colocar compensação para os estados em 2 pontos. Aqueles que têm dívida com a União no abatimento dessas dívidas, quando essa perda de arrecadação chega a 5%, e aqueles que não têm dívida com a União, eles vão poder aí ser recompensados com o CEFEM, que é o imposto para a exploração de minério no país, mas isso só a partir do próximo ano. Neste ano, eles só teriam facilidade para empréstimos com o aval da União. Bom, até o momento, a expectativa aqui, Adalberto, é que esse projeto de lei seja aprovado no Senado. E ele começa a vigorar assim que ele for aprovado no Senado. Poucas alterações foram feitas em relação ao projeto que foi aprovado aqui na Câmara, exatamente para que possa valer imediatamente. E uma outra pauta que também está lá no Senado é a PEC, proposta de emenda à Constituição, que zera o ICMS, também imposto estadual, sobre o diesel, o gás de cozinha e o gás natural. Em contrapartida, os estados receberiam ali uma compensação de 29 bilhões e meio de reais, que seriam pagos em 5 parcelas, mas isso há 3 meses antes da eleição. Essa vai ser uma discussão também, com certeza, levada a plenário sobre esse questionamento, mas não é obrigado, tá? Os estados que aderirem, eles serão recompensados. Essa é a expectativa e o efeito para o consumidor, que é o que todo mundo quer saber, pode chegar aí a um pouco mais de R$ 1,60 para a gasolina e cerca de 85 centavos para o diesel. Adalberto. Ô, Raniele, o presidente Jair Bolsonaro voltou a pressionar, voltou à pauta aí a história da apuração paralela nas eleições? Colocou em dúvida novamente a apuração do sistema eleitoral brasileiro. Isso ontem em um congresso conservador organizado pelo filho dele, o deputado federal Eduardo
Eduardo Bolsonaro. Ele se pronunciou falando que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não acatou todas as sugestões das Forças Armadas. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, havia expressado ao TSE que estava se sentindo desprestigiado porque eles não acataram todas as recomendações feitas pelas Forças Armadas. E hoje o ministro Edson Fachin, que é o presidente da Corte Eleitoral, ele disse que, em um ofício ao ministro da Defesa, disse que tem elevada consideração às Forças Armadas. Das 15 sugestões enviadas pelas Forças Armadas, 10 foram acatadas total ou parcialmente, uma foi rejeitada total, que é essa da apuração paralela por um outro órgão a não ser o TSE, e 4 vão ali para análise, para quem sabe nas próximas eleições. Dentre as sugestões que foram acatadas estão a atualização do aplicativo Boletim na Mão, para que esses números sejam ali renovados instantaneamente, ao mesmo tempo que eles forem apurados nas urnas eletrônicas, é uma das sugestões que foram acatadas. Mas mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro ainda quer criar uma espécie de caos para poder questionar o resultado das urnas. Adalberto. Obrigado, Raniele. Boa semana. Até amanhã. Falamos ao vivo com a Raniele Veloso, direto de Brasília. 1h mais 21 minutos, 1h21, e você ligado aqui na TV Difusora. A gente vai começar a girar com a nossa bancada nesse primeiro bloco. A gente vai falar, nesse primeiro bloco especialmente, sobre a crise dos ferros. Vamos voltar a falar desse assunto e sobre estradas também. 1h21 minutos. A gente começa com Keiti Almeida, porque está confirmada que hoje, lá em Brasília, vai ser votado aquele requerimento feito que a gente mostrou na semana passada, solicitando uma comissão externa do Senado para vir aqui ao Maranhão, especificamente para fiscalizar, acompanhar essa situação aí dos ferryboats. Então é isso, Keiti? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Gisael, e boa tarde também ao Eduardo Ericeira, e principalmente a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. É isso, Adalberto, essa semana deve ser, inclusive, intensificada essa discussão, que, na verdade, tem tomado cada vez mais força, né? Isso no cenário nacional também. Muito bem, 6 senadores devem compor esse colegiado que está sendo instituído para essa finalidade. 3 maranhenses, né? E os outros 3 também servindo aí titulares e também substitutos. O que chama a atenção, inclusive, viu, Adalberto e colegas, você que acompanha a gente em casa também, é que essa comissão deve analisar e deve, portanto, verificar in loco a situação desses ferries, aliás, da situação do serviço aquaviário no Maranhão, que ficou muito mais intensificada e evidente logo depois desse anúncio aí feito pelo governador Carlos Brandão, de que esta suposta embarcação nova e de alto padrão faria parte dessa nova composição do serviço aqui no Maranhão. Isso acentuou, né, gravemente o que já estava bem complicado, que é essa discussão dos ferries. Inclusive, o próprio senador Roberto Rocha, hoje aqui em São Luís, falou sobre esse assunto, destacando, né, a importância dessa verificação que deve ser feita ainda essa semana. Você acompanha agora aí, você que está no rádio acompanha e você que está na televisão também. A gente está montando uma comissão externa de senadores, eu quero trazer inclusive o presidente do Senado, uma vez que esses 2 portos, tanto o porto do lado de São Luís quanto do lado de Alcântara, eles são federais. Eles estão sob a administração do Estado, mas é de propriedade da União. E a gente vai fazer uma visita técnica para poder apresentar algum caminho, né? Ainda que seja para ir em socorro do governo do Estado. O atual governador não tem nada a ver com esse problema. Esse é um problema que vem se arrastando aí há 7 anos e que simplesmente ficou de lado. Mas, independentemente de quem é o responsável, nós estamos buscando, junto ao governo federal, os meios para poder ajudar a resolver esse grave problema. Eu já discordo aí do senador, porque o problema é de quem está sentado na cadeira, né? Então não dá. Claro que vem se arrastando aos últimos... Aliás, tem muito mais tempo, né? Vamos falar dos últimos 7 anos, né? Que é de responsabilidade direta do ex-governador Flávio Dino, que infelizmente saiu deixando a bomba, mas o atual governador, que também fazia parte da gestão, né, Flávio Dino, Carlos Brandão, tem que dar conta disso, né? Na verdade, essa comissão vem, né, para fiscalizar todos esses ferries que, não tem outra palavra que se coloque, são ferries velhos, né? E claro que foi acentuada essa discussão em razão, porque sempre existiu, né? Todos nós sabemos que sempre foi um caos esse serviço aquaviário. E aí acentuou-se
inclusive com essa história aí de ferry supostamente novo, que de novo não tem absolutamente nada. Então agora é aguardar aí a composição dessa comissão e sim discutir uma forma para que esse serviço funcione, né? Afinal de contas, em ano eleitoral, a gente sabe que muitas coisas serão vedadas, inclusive a partir do dia 4. Eduardo Ericeira, boa tarde para você. A deputada Thaís Ortegal também se manifestou sobre essa questão aí da crise dos ferries. Olá, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde, Kate, Geisael, a todos que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Uma ótima semana a todos. Adalberto, a gente falava, inclusive, isso é um tema que a gente vem debatendo diariamente aqui no Jornal da Difusora e não é segredo para ninguém, todos estão acompanhando o caos que se instalou aí no transporte aquaviário aqui no estado. E a gente falava sexta-feira, né, que a deputada Thaís Ortegal, ela havia se manifestado que ia montar uma equipe, uma comitiva, para justamente fazer essa visita, inclusive com a presença de políticos lá em Brasília também, para, de certa forma, pressionar o governo federal para tentar também arrumar a casa, né, melhorar essa situação, esse colapso que se transformou aí o transporte aquaviário. Por conta disso, a gente foi atrás, a deputada Thaís Ortegal gravou um vídeo para a gente e se manifestando a respeito deste assunto. Vamos acompanhar aqui. Em relação ao ferryboat, nós estamos avançando, aguardando já a comissão externa do Senado, que está sendo mobilizada pelo senador Roberto Rocha, junto com o senador Everton Rocha, e nós temos também procurado, já alinhado com a FAMEM, junto com o presidente, o prefeito Erlânio Xavier, e o vice-presidente, prefeito Luciano Genésio, iremos mobilizar a Câmara Federal, né, toda a bancada maranhense da Câmara Federal, e a gente vai buscar a solução para o ferry no governo federal, tendo uma vez que o governo estadual mostrou que não tem competência para administrar o órgão. Então, a nossa prioridade hoje é buscar adquirir um ferry novo, zero, onde possa garantir a segurança de transporte de cada usuário. Essa luta não para por aqui, essa luta vai a nível federal e nós estamos juntos, buscando sempre a solução para que a gente possa fazer o nosso povo mais feliz. Adalberto, pois é, a deputada falou aí, uma comitiva grande, é um somatório de forças, na verdade, né, para tentar resolver o problema. Não está descartada, inclusive, uma intervenção aí federal no transporte. Ela cita aí, por exemplo, os senadores, o senador Everton, o próprio senador Roberto Rocha, já se manifestou também aí na matéria, acompanhando o caso. No caso, não está descartado a solicitação, o pedido. Isso, né? Adalberto. Só para ficar claro para as pessoas não acharem Isso, aí já... até porque, Adalberto, como a gente já debateu aqui, já discutiu, né? O que as pessoas querem é que o problema seja solucionado, né? Porque não dá para ficar nessa situação, porque inclusive aí é risco de vida, né? A gente percebe que hoje há uma clara falta de segurança nesse transporte aquaviário, há poucos ferries, há poucas embarcações fazendo essa travessia, não tem aí uma condição de qualidade para atender toda a demanda, como a gente fala que são milhares de pessoas que necessitam desse transporte diariamente, pessoas que moram na Baixada Maranhense, pessoas até de outros estados também que acabam utilizam esse meio de transporte que está um caos, né? Pessoas que moram aqui na ilha que precisam fazer esse deslocamento. Então, mobilizando a FAMEM, mobilizando prefeitos, mobilizando senadores, bancada federal, deputados estaduais, para tentar chegar à resolução desse problema que tem afetado muito diariamente a vida da população. Vamos lá, 1h mais 28 minutos, 1h28, você ligado aqui na TV Difusora. Eu falei que o assunto ia ser ferry e também estrada. Agora a gente vai tratar da questão das estradas também, está tudo ligado à infraestrutura, à mobilidade também. E a gente vai falar primeiro sobre as estradas federais, daqui a pouquinho sobre as estradas estaduais. Em relação às estradas federais, houve uma reunião do DENIT com a bancada maranhense discutindo o abandono dessas rodovias federais, que no final de semana, o Geisael, registraram um número altíssimo, elevado aí de acidentes, não é isso? Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde todo mundo no estúdio. 8 mortes, Adalberto, só no domingo, ontem, em 3 acidentes. Um na BR-230, município de São Raimundo das Mangabeiras. Um outro acidente no quilômetro 100 da BR-135, entre Entroncamento e o povoado Colombo. E teve também um acidente grave na BR-010. Então, há muito tempo que a Polícia Rodoviária Federal não registrava um domingo tão trágico. Na quarta-feira da semana passada, quase passa batido, se não fosse a gente trazer hoje aqui no programa, uma reunião do DENIT, a Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, junto com a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura, que é o DENIT, e alguns deputados
representando a bancada federal maranhense. Eu tentei contato com alguns deles hoje, o deputado Edilásio me confirmou que pelo menos o Rubens Júnior, o Josivaldo JP, o Kleber Verde, o Juscelino Filho, o Aloysio e o pastor Gil Denemi estiveram nessa reunião. A gente tem imagens aí da quarta-feira da reunião, mas temos também imagens de como estão algumas BRs que cortam o Maranhão. A BR-402, por exemplo, importante para o turismo na região dos Lençóis, está completamente esburacada em diversos trechos. E são esses buracos que também servem para causar acidentes, a hora que a pessoa vai desviar. Mas eu chamo a atenção o seguinte, desde 2010, se a gente procurar os registros, a gente vai ver que há diversas reuniões do DENIT com a bancada federal maranhense. A bancada federal já mudou bastante de 2010 para cá e já tivemos pelo menos 3 presidentes de 2010 para cá e mudou o governador também, enfim. E o que a gente vê é que continua a precariedade das rodovias federais do Maranhão. Então, nem adianta agora, por exemplo, a título de fazer politicagem, de fazer proselitismo político, dizer que a culpa é do Bolsonaro. Porque de 2010 para cá nós tivemos a Dilma, nós tivemos o Temer. É o que eu já disse neste programa em outras oportunidades. O governo federal, independente de quem seja o presidente, parece que está se lixando para a infraestrutura do Estado. Kate Almeida, as estradas estaduais, as nossas rodovias também estão em péssimas condições. A gente tem mostrado aqui constantemente. Você, inclusive, recebeu um material aí de mais uma cidade do interior do Estado em situação bastante complicada, né? Um caos, viu, Adalberto? Se desse para a gente, com uma palavra, dizer o que é que está acontecendo nesse Estado, a gente poderia dizer que está um caos, né? As estradas maranhenses, as principais estradas, completamente abandonadas. O resultado disso, na prática, exatamente esse que a gente vai mostrar, um trecho ali da MA 119, na altura de Lago da Pedra, que dá acesso, inclusive, a Paulo Ramos. Você vai observar aí nas imagens, acho que a gente até pode já colocando, para quem está no rádio, eu vou falando aqui, né, tentando descrever aquilo que a gente nem consegue, porque só quem sofre na pele. Eu vivo dizendo, gente, que o melhor remédio para qualquer coisa é você se colocar no lugar do outro, né? Pegar um carro, percorrer estrada e passar o perrengue que as pessoas estão passando, quem precisa fazer viagens diárias aí, sabe do que eu estou dizendo aqui. Se você pega o carro e sai com a família num fim de semana, por exemplo, você já fica chateado, porque vai e volta sabendo que vai ter que administrar esse problema, né? E aí tem perigo, enfim, tem outras adversidades aí que tem que ser enfrentadas. Agora, quando você observa, já dá para colocar na tela? Vamos colocar aí a imagem, observando aí, lá em Lago da Pedra, né? Região dos Lagos. Olha aí o perrengue desse ônibus. Você que está acompanhando a gente pelo rádio, um ônibus, né, que aparentemente deve ser de turismo, né, um ônibus grande, completamente bonito, atolado. Bonito, né, o ônibus, né? Bonito o ônibus. Ônibus novo, parece assim, um ônibus de... Imagina a dificuldade, e são muitos homens tentando tirar esse ônibus. E já há uma avaria ali na parte da frente do ônibus. Sim, só de tentar sair da cratera, né? É uma estrada, é uma MA. Aí deu para ver. Pronto, aí, ó. Né? Pronto, dá para ver. Tem um ponto do vídeo que o para-choque está bonzinho ainda, aí no outro ponto o para-choque já aparece... de tanta força a tentativa, né, de tanta força para poder tentar tirar ali, porque é uma estrada, é uma MA, mas que infelizmente você observa que ela tem vários quilômetros. Isso é o quê? Terra, barro, areia, sei lá o que é, mas asfalto não tem. E aí, pelo visto, aí faz tempo que essa estrada não tem asfalto. Repito, esta é uma localidade aí próximo a Lago da Pedra, uma MA, a MA 119, e aí o detalhe importante é que talvez você diga assim, mas isso aí pode ter sido a chuva, porque agora tudo é chuva, né? A pop da chuva. Chuva e vento. São Pedro, coitado, tá levando tanta taca com essa história de chuva, porque tudo agora é chuva. Deu problema em praia, esgoto, não sei o que, é chuva. Deu problema na estrada, é chuva. Só que a situação dessa MA aí não é chuva não, viu? Porque a gente tem um documento que mostra a prefeita lá de Lago da Pedra,
ela, inclusive, encaminhou um ofício, né, a Maura Jorge, datado de 2021, melhor dizendo, abril de 2021, quando ela alerta, né, o próprio governador Flávio Dino, à época, sobre a situação, né, fala da falta de pavimentação asfáltica na região e ela alerta aí que seriam exatamente as MAs, 119, que dá acesso ao Lago do Junco e Paulo Ramos, como eu disse ainda há pouco, e a linha, claro, da MA 245 de Bacabal a Lagoa Grande. Né? E aí ela fala que abrange, inclusive, perímetro urbano e tudo mais. Bom, são 2 trechos importantíssimos. E aí a gente está aqui, ó, abril de 2021, e mostrando a situação que, como eu disse ainda há pouco, é um caos. Só sabe quem pega o carro e faz uma viagem, né? E percorre essa estrada, que de estrada não tem absolutamente nada, né? Então tá aí o caos que a gente mostra em pelo menos duas das dezenas coloca de novo na tela aí, das dezenas de rodovias estaduais que passam exatamente por esse problema aí, ó, deixando quem precisa rodar, quem precisa transitar nessa situação aí caótica. Imagina isso à noite, hein, gente? Imagina isso à noite. Pode gerar até falta de segurança, né? Claro, também, né? Obviamente. As pessoas tendo que descer. E aí, a criminalidade sabe os pontos, né, frágeis desse nosso estado. Situação caótica. 1h mais 36 minutos, 1h36. E por falar em estrada, Kate Almeida, no final de semana, não sei, quer dizer, não tem a precisão da data, né? Não sei se você tem essa informação daquele vídeo que... Na verdade, na sexta-feira, né? Foi a gente falava ainda há pouco, né, Adalberto, sobre a condição da estrada e que realmente só sabe quem pega o carro para dirigir. O ex-governador Flávio Dino foi fazer essa experiência, inclusive. Desde o dia 1º de abril, quando ele deixou, né, portanto, o governo, desde essa época, agora ele pegou o carro para redescobrir, na verdade, as estradas maranhenses. Até porque a gente sabe que antes disso ele vinha pegando algumas caronas aí de helicóptero e até para poder otimizar tempo, porque quem que aguenta, né, percorrer essas estradas? Eu mostrei agora há pouco, e aí na sexta-feira o ex-governador Flávio Dino pegou aí a estrada, né, partiu ali BR-135 rumo a Presidente Dutra, e por lá, fazendo esse trecho, tomara que ele tenha percebido aí o que foi deixado, aliás, o que se deixou de fazer ao longo dos últimos 7 anos, porque percorrer estrada na condição que ela está, não é nada fácil, não. Igual, Kate, tu já está espionando o governador, Kate. Quem é essa dirigindo a tu? Kate? Rapaz... É mão de homem ou de mulher ali naquele carro ali atrás? Aqui a gente tem muito informante. Acho que é mão de homem aí, ó. Ali é de homem, rapaz. É de homem, é de homem. Rapaz, contratou um stalker. Eu sei que deve ter trabalho. Deve ter dado trabalho chegar em Presidente Dutra nessas estradas, viu? Redescobrindo aí o Maranhão. 1h mais 38 minutos, 1h38, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Hoje quem está com o nosso WhatsApp, vai mandar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente, o nosso Eduardo Ericeira está aqui com o WhatsApp do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Antes da nossa, a gente vai ver agora tem uma informação aqui, mas antes o WhatsApp aí registrando, Eduardo Ericeira, nossa audiência. Adalberto, deve só um probleminha aqui, daqui a pouco você... Tudo bem. Ao vivo deu um probleminha aqui, ao vivo, né, acontece essas coisas. Está reiniciando o celular, eu olhei aqui, ó. Tudo bem, então daqui a pouco então um alô para você que Probleminha acompanha a gente aí. Geisel entregou em todo aqui. o estado, viu? 1h mais 38 minutos. Podia ter dado um alô aí, Rapaz, não, mas eu aqui tenho e tal. aqui um alô. Deixa eu aproveitar tem um então, alô deixa eu dar aqui pra um dar. alô pra Cita e olha pra Maria Antônia. Elas são gêmeas Deixa eu dar um. e estão fazendo aniversário hoje. Vai dar alô pra gangue, não? Não, eu tenho um alô sério aqui para dar. Olha, seu Carlos e a dona Marinalva estão fazendo 50 anos de casados no dia 21 de junho. E ele todo orgulhoso disse isso pra gente, viu, Adalberto? Que legal. Que ele sempre está ouvindo a gente por aqui, quando não está assistindo pela TV. Um grande abraço para o senhor, viu? Fiquei encantada com a história deles. Parabéns. Depois conta pra gente aí O segredo. o segredo, né? Aí ele disse que é só ter paciência. Opa, mas tem sentido, faz sentido. Aí eu disse assim, mas é ter paciência com ela? E ele disse, aí eu olhei para ela tão calminha, ele disse, Ontem foi dia dos namorados, né? O cara ora pedindo a Deus, Deus me dê paciência, porque se me der força eu mato. Mas aí deu, né? 50 anos. Parabéns, viu? Parabéns. Brincadeiras à parte, parabéns. 1h39 minutos, 1h39.
Olha, o senador Everton participou em Brasília da reunião da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Durante o evento, representantes do setor agradeceram o trabalho de articulação do senador em favor exatamente desse setor. A reunião contou com a presença de vários empresários, vários líderes, inclusive, desse setor e também de alguns parlamentares. Vamos conferir. A reunião da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aconteceu de forma remota e, além de ter a participação de representantes do setor, contou ainda com a participação de alguns parlamentares. Aqui é o Everton, nosso parceiro, nosso colega. O Everton é quem aceitou a emenda. Não adianta o Everton, sabe disso, o senador apresentar a emenda que o setor quer se o relator não aceita. Então, a gratidão mais é com o Everton. Empresários e políticos reconheceram o trabalho de articulação realizado pelo senador Everton Rocha, em especial na aprovação da medida provisória que unifica sistemas de cartórios de todo o país por meio da efetivação do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. A iniciativa visa simplificar processos, reduzir a burocracia, garantir acesso universal ao sistema eletrônico e reduzir custos para o Estado e para a sociedade. O setor da construção apresentou uma série de sugestões para aprimorar o texto original da MP ao senador Luiz Carlos Renzi, que apresentou emendas para ajustar a matéria. Essas emendas foram acatadas pelo relator, senador Everton, que teve um trabalho grande para costurar uma MP que fosse melhor que a que veio da Câmara dos Deputados. A simples criação do Serviço Eletrônico de Registro Público traz um grande benefício para as próprias cidades, para a mobilidade dessas cidades, porque o cidadão que para tirar uma simples atualização de matrícula ou uma simples atualização da sua certidão de nascimento, teria que se deslocar até o local competente do cartório onde aquele documento estava registrado, hoje de casa, com apertar de botão, ele pode fazer esse mesmo exercício de cidadania. O senador maranhense fala da importância da indústria da construção civil para a geração de empregos. E não dá para falar em enfrentar a crise se não falar em gerar emprego. E não dá para falar em gerar emprego se a construção civil estiver desanimada, se esse setor estiver desestimulado e com problemas na legislação. Então, um país já difícil como o nosso, que precisa ser dado o máximo possível de segurança jurídica para as operações, não pode também desestimular e dar passos para trás, como se estava no texto original da MP. 1h42. Olha, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, hein? Uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu, né? Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy 147, Jordoa. Unidade Holandeses, Avenida dos Holandeses, 22, no bairro Calhau, aqui em São Luís do Maranhão. Fiat, você sabe, é Fiat Revemar. Agora a gente faz aquele intervalinho rápido, na volta o giro pelo interior do estado, Caxias, Imperatriz e, claro, outras notícias dos bastidores com os nossos comentaristas. Na bancada, Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. A gente vai para o intervalo e volta já. Uma hora mais 46 minutos, 1h46, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Na bancada, Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. Vamos juntos até as 2h15 da tarde de hoje, hein? E olha só, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. E olha, os preços cabem no seu bolso, viu? Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis, atenção, hein? Frete grátis para toda a ilha. zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, fica na Rua 9, quadra 14, número 49, no bairro Quatraque 5. Zayo Informática, inovação da informática na sua cidade. 1h47. A Secretaria de Segurança do Maranhão investiga as circunstâncias da morte de uma mulher dentro de uma cela da Delegacia Regional da Polícia Civil, lá na região de Imperatriz. A gente vai para lá agora, ele está voltando de férias, rapaz. Olha só, depois de 2 meses, Marcelo Júnior. Nem tanto, né, Marcelo? Nem tanto.
Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora TV e também no rádio. Prazer cumprimentá-lo, você e também os nossos comentaristas e toda a audiência que nos acompanha. Bom, aqui na cidade de Imperatriz, um fato ocorreu nesse final de semana e que vem gerando grande repercussão. É justamente a morte de uma mulher que foi encontrada dentro de uma cela da Delegacia Regional de Segurança aqui da cidade. Ela foi presa, Adalberto, na noite do último sábado pela Polícia Militar e a alegação inicial é de que houve um atrito com vizinhos. E daí ela foi encaminhada pela PM até o plantão central de Polícia Civil. Aí ela foi colocada em uma das celas enquanto o delegado de plantão fazia um procedimento anterior e depois, quando um dos investigadores foram pegar essa mulher para levar até a sala do delegado para ouvi-la, chegando lá, a mulher tinha se enforcado. De acordo com as informações iniciais, ela utilizou o próprio vestido para cometer suicídio. A reportagem do Sistema Difusora ouviu o delegado regional de segurança, Alex Andrade. Ele prestou alguns esclarecimentos a respeito do assunto. Nós vamos conferir mais detalhes daqui a pouco na edição local do Jornal da Difusora. E ontem à noite, uma perícia ampla foi realizada nas instalações de carceragem da Delegacia Regional de Segurança. De acordo com moradores que eram vizinhos desta mulher, que era técnica de enfermagem aqui no Hospital Macro Regional de Imperatriz, ela já vinha sofrendo há alguns dias com problemas psicológicos e várias desavenças já haviam sido registradas entre vizinhos. E nesta do final de semana, ela acabou sendo encaminhada para a Delegacia Regional e, infelizmente, cometeu esse ato de suicídio. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo, pelas informações de direto de Imperatriz. A gente lamenta, claro, mais uma vez o fato, né? Faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde, 10 minutos para as 2, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vida sim, suicídio nunca, gente. Isso é coisa séria, precisa ser tratada com a seriedade que o assunto merece, viu? Sempre. Vamos em frente. O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, está em São Luís hoje. Ele participa da Jornada Auxílio Brasil e o Judson Carvalho tem informações para nós ao vivo sobre esse assunto. Vai explicar melhor para a gente. Judson, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Exatamente, esse evento começou logo aí no início da manhã de hoje, lá na Universidade Federal do Maranhão. Então, como nós já mostramos aqui, Adalberto, diversas vezes, o Maranhão é um dos estados com o maior número de pessoas dependentes do Auxílio Brasil. E aí o governo federal, a gestão do presidente Jair Bolsonaro, faz em todo o país um evento chamado Jornada Auxílio Brasil. O que é esse evento? Explica para prefeitos, vereadores e também toda a comunidade que depende desse auxílio como ampliar os serviços. Na prática, eles dão palestras para as prefeituras, né, para que possa ampliar o Auxílio Brasil. Nós conversamos, inclusive, com o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira. Nós vamos acompanhar agora o que ele falou aí a jornalistas durante a manhã de hoje. Acompanhe. Quase 400 mil famílias em São Luís foram atendidas pelo recurso do governo federal do auxílio emergencial, recebendo um mínimo de R$ 600, o que garantiu que essas famílias tivessem uma fonte de sustento, enquanto muitos pregavam a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. O governo federal chegou junto com dessas famílias maranhenses e hoje nós temos uma situação de recuperação social pós-pandemia bem melhor por conta dessas ações assertivas do governo Bolsonaro. Pronto, está aí, Adalberto, como disse o ministro, aí um programa de transferência de renda importante, principalmente para aquelas pessoas mais necessitadas. Aqui no Maranhão, são mais de 1.100.000 famílias que dependem exclusivamente desse programa do governo federal. Estiveram aí nesse evento, deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, como eu disse, e esse evento terminou logo mais às 10 horas, Adalberto. Portanto, essas foram as informações. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Judson. Judson Carvalho ao vivo com informações para nós aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição, viu? E agora quem está chegando é a Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Belágua realizou a abertura dos Jogos Escolares do município.
esporte na minha vida é muito legal, muito divertido, porque eu me encontro com as minhas amigas, tem diversão, tem muitos jogos, competição, e é muito legal, eu acho muito demais mesmo os jogos. E aproveito para declarar oficialmente aberto os Jogos Escolares do município de Belágua. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Uma hora mais 53 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Vem com a gente aqui até as 12h15 da tarde, muita informação, os bastidores da política, os corredores do poder em destaque para você. Vamos fazer o seguinte agora, já 1h54, a Caxias e Imperatriz vão seguir com a sua programação normal, o restante da rede segue com a gente. Continuamos em Caxias e Imperatriz com as emissoras de rádio da Difusora FM que vai longe, né, espalhando o som para todo o estado e toda a rede conosco aqui, todo o estado do Maranhão, hein? Olha, em comemoração ao mês do meio ambiente, o Sistema Difusora separou diversas dicas para você, para você implementar aí na sua rotina e colaborar com a sua preservação. Confira agora. Acenda a luz apenas quando precisar. Abra as janelas, cortinas e persianas e aproveite da claridade do sol. Meio Ambiente em Pauta é um oferecimento Vale. Meio Ambiente em Pauta, um oferecimento de Vale. Você conferindo essas informações também aqui, essas dicas aqui do nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, viu? 1 hora mais 55 minutos, 1h55. Deixa eu te falar uma coisa, olha, o nosso São João das Tradições está rolando todos os sábados e no próximo dia 18 de junho, próximo sábado, portanto, o nosso encontro é a partir de 7h20 da noite aqui na telinha da TV Difusora. Também temos programação especial no rádio, da Difusora FM, vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Bom, já que não entrou o VT, a gente segue por aqui, não é não? Então vamos. Então já sabem, fica ligadinho aqui na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é aqui na Difusora, um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Você topa ou não topa comprar barato, hein? Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental, não é sobre a dedetização, é sobre saúde. Grupo Saga Casa de Amigos. Golden Shop Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta. PMZ pensou em peças e pneus? É na PMZ. Não fique sem, na PMZ tem. E Sabrina Festas, entre e faça a sua. 1 hora e 56 minutos. Como é que está aí a participação das pessoas? Já carregou aí, Eduardo Ericeira? Já, agora sim, está tudo certo aqui, Adalberto. Deixa eu mandar aqui um alô para o Márcio, que está acompanhando a gente aqui no bairro do Monte Castelo, pertinho aqui na região central de São Luís. A Márcia também está acompanhando a gente também no bairro do Monte Castelo. Aqui fazendo denúncia, a gente vai encaminhar para nossas redes sociais aqui, para nossa produção, melhor dizendo, encaminhar para nossa produção, né, para verificar. Aqui mandou um alô, mas não colocou o nome. Não colocou o nome aqui. Vila Brasil, acompanhando a gente da Vila Glória. Glória da Vila Brasil também está acompanhando a gente. Beleza. Simone, no bairro da Vila América também, acompanhando a gente. Então tá bom, a gente faz o seguinte, vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já trazendo informações para você aqui no próximo bloco. A gente vai falar aí sobre o senador e o presidente da Codevasf que fizeram a vistoria hoje na Lagoa da Jância. A gente acompanhou essa agenda agora pela manhã e traz a reportagem já para você. Um instantinho só. Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos até as 2h18 da tarde de hoje. Vem com a gente aqui que tem muita informação. Nosso último bloco do programa com o Geisel Marques, Kate Almeida e o nosso Eduardo Ericeira. Como é que é? Kate Almeida, Eduardo Ericeira, o nosso Geisel Marques. Presente. O pessoal diferenciar, saber quem é, né? 2 horas da tarde, você ligado com a gente. Pelo menos na TV, no rádio ninguém viu a cena, mas tudo bem, tudo bem. 2 horas mais 1 minuto, hein? E olha só, a gente falou ainda há pouco que todo sábado tem São João aqui na Difusora, né? Mas quem foi que disse que os nossos encontros serão só os sábados, hein?
vem comemorar com a gente o São João. A partir do dia 22 de junho, o Golden Shopping Calhau, com realização do Sistema Difusora, vai promover o Arraial Golden Shopping Calhau Difusora. Serão 9 dias de muita música, ritmos, cores e culinária típica, que faz o coração do maranhense bater mais forte. Então já anota aí na agenda, hein? Venha curtir com a gente esse Arraial, que já é um sucesso, o Arraial Golden Shopping Calhau Difusora. Aguarde, a gente está preparando inclusive a quadrilha aí do Jornal Difusora, primeira edição, com as câmeras, todo mundo, a equipe lá. Vai sim, vai ter a quadrilha aqui. Dona Kate vai dançar na quadrilha. Lá no Arraial Golden Difusora. Prepare aí, aguarde, viu? Aguarde. E olha só, vamos falar de coisa séria agora. O senador Roberto Rocha, a gente falou ainda há pouco, né? Teve uma agenda aqui na capital maranhense, ele esteve acompanhado do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp. Pois é, o Marcelo Moreira. Eles estão aqui na capital maranhense nessa segunda-feira e eles fizeram uma visita à Lagoa da Jance para checar em loco a situação da lagoa. A gente fez uma reportagem, você confere agora. Nos últimos dias, ao invés de atrair visitantes, a Lagoa da Jance tem afastado eles e se tornado um incômodo principalmente para os moradores da região. Sempre que eu passo, tá esse odor forte mesmo. O mau cheiro é causado por um vazamento no sistema de represamento de água que entra na lagoa e a lentidão do governo do Maranhão em resolver o problema tem agravado a situação. Nesta segunda-feira, o senador Roberto Rocha, deputados estaduais e o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, Marcelo Moreira, vistoriaram o local. Nós também já temos todo o projeto, tanto de viabilidade quanto de execução da limpeza e revitalização dessa lagoa. A visita hoje aqui com o presidente da Codevasf, Marcelo, que veio especificamente para essa finalidade, é exatamente a gente ver se pode fazer alguma intervenção nas comportas, para modernizar as comportas. Isso é uma obra que deve girar em torno de 8 milhões de reais, de acordo com o projeto que já foi feito. Após a vistoria, o senador Roberto Rocha disse que aguarda apenas liberação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão para o início da obra de revitalização do espaço. Nós estamos desenvolvendo um projeto pela Codevasf já há alguns anos. A demora principalmente se dá por conta da licença ambiental, que depende aí do governo do estado na Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos aguardando essa licença. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel, já liberou 5 milhões para iniciarmos a obra, licitando de forma imediata a revitalização dessas comportas. 2 horas mais 3 minutos, 2h03, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos tirar com os nossos comentaristas desse último bloco aqui do Jornal da Difusora. Começar com o Geisel, porque o governo Brandão aumentou aí o gasto com precatórios, Geisel? Rapaz, primeiro a gente precisa explicar para o pessoal de casa o que é precatório. Já ia pedir isso. Pois é. Já iria pedir na porque sequência. Tem gente que... Mas vamos lá, precatório é o seguinte, é uma dívida do poder público depois que este perde uma ação judicial, onde a ação ela é irreversível, então a Fazenda Pública ela tem a obrigação de pagar esse valor a um ente, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Mas há 2 critérios, né? Isso vai para uma fila, é um dos critérios. Ou seja, se eu venço uma ação hoje e o Dudu já venceu uma ação há 10 anos atrás, ele está na frente, na fila do que eu. Eu não posso receber primeiro que ele. Esse é um critério. Outro critério é que se respeite as condições financeiras, o orçamento do Estado. Pois bem, coloca na tela aí para mim, ô meu querido Tiago, deixa eu mostrar para o pessoal de casa quanto foi pago em abril, primeiro mês assumido por Brandão, de precatórios. Nós temos dados aí que são dados retirados do portal da transparência. Você vai acompanhar comigo aí, coloca na tela, pode colocar a evolução. Olha só, em janeiro, quase 13 milhões de reais foram pagos, certo? Em fevereiro, quase 19 milhões de reais. Em março, quase 26 milhões de reais. De repente, em abril, 395 milhões de reais, arredondando. Então, veja bem, se a gente pega janeiro, fevereiro e março, a gente tira uma média aí, dá mais ou menos 20 milhões de reais por mês. Por que aumentou esse tanto todo, quase 20 vezes mais, 394 milhões? Mas um outro detalhe, eu falei que é preciso respeitar a saúde financeira do Estado. Pois bem, a peça orçamentária de 2022 do Estado do Maranhão prevê 201 milhões de reais de pagamento de precatório durante o ano todo. Presta atenção, 201 milhões o ano todo. Em um único mês ele pagou quase o dobro. 394 milhões 711 mil. Isso é muito sério, hein? Isso é sério. Vou explicar por que isso é sério. Veja bem. Em primeiro lugar, aqui um princípio já está sendo desrespeitado. A saúde financeira do Estado. Ora, o orçamento já está desrespeitado. Pronto. A outra é a fila. Se o orçamento está sendo desrespeitado, e a fila, Adalberto, será que estão respeitando a fila também?
E uma outra coisa, olha, pode não ter nada de errado aí, o que eu duvido muito. Mas, para quem que está indo esse dinheiro desses precatórios? Hein? Quem é que está recebendo? Tem gente recebendo primeiro e não deveria? E vou dizer por que esse questionamento ele é válido e ele precisa ser feito. O Maranhão esteve como peça central da Operação Lava Jato. Você não deve lembrar, mas eu vou te recordar aqui. Inclusive, uma das principais prisões foram feitas no Maranhão, justamente no momento em que um operador de propinas estava vindo ao Estado, segundo a investigação da Polícia Federal, para fazer pagamento de propina. E adivinha o que estava no cerne dessa questão? Pagamentos de precatórios a uma empresa chamada Constran. E que, na verdade, haveria o pagamento do precatório e um retornozinho de propina. Então, gente, pode não ter nada a ver, isso que nós estamos olhando aí, do Portal da Transparência, mas pode ter também tudo a ver, ano eleitoral. Então, é válido questionar tudo. Por quê? O governo do Estado precisa explicar. Em um único mês, se pagou o dobro do previsto para o ano inteiro de precatórios, de dívidas do Estado. Quem recebeu? Porque em janeiro foi 12 milhões e 900 mil, em fevereiro, quase 19 milhões, em março, quase 25 milhões, e em abril, primeiro mês do governo Brandão, quase 395 milhões de reais. Repito, quase o dobro dos 201 milhões previstos no orçamento para o ano inteiro. Então, coloquemos as barbas de molho, é dinheiro público e a gente precisa fazer o nosso papel de criticar, de questionar e de querer obter respostas. E principalmente, viu, Geisael, porque a gente está observando tantas áreas prioritárias que foram largadas e a principal fala dessa situação é que não se tem orçamento para essa finalidade, ou seja, Kate, resolver os problemas. Você faz uma observação importante, porque eu preciso colocar aqui, inclusive, a calote do governo em pequenas empresas de serviços pequenos, de custo financeiro muito pequenininho, com processo feito, nota fiscal emitida e o governo empurrando para frente. Enquanto isso, 394 milhões de precatórios pagos em um único mês. E repito, o governo tem dado calote em empresas pequenas, com processo feito para receber dinheiro, nota fiscal emitida e o governo não paga. E não paga e precisa dar uma resposta, viu? O prazo eleitoral para diversas vedações é agora, dia 4. Ou seja, essas empresas pequenas e tantas outras áreas, como eu falo e repito, prioritárias, vão ficar aí à míngua até o próximo ano. E algumas têm recebido calote porque alguém envolvido com a empresa declarou apoio para um candidato que não foi o candidato governista. E aí é um estado que se diz um estado pobre. Pobre? Mas como é que é tão pobre assim se você tem mais de 370 milhões para pagar precatório, acima do valor que deveria ser gasto, outras áreas precisando à míngua e você gastando dinheiro para entregar cesta básica, peixe pelo Maranhão inteiro e as outras coisas que precisam ser urgentes no Estado, não se tem uma resposta. E aí, o principal, eu acho que é importante chamar a atenção mais uma vez, o Estado está completamente desgovernado e o pior de tudo, sem uma resposta válida para tantos questionamentos, você não tem resposta para isso. É bom lembrar que muitas empresas elas precisam entrar até na justiça, né, para receber esse precatório só de demora que se paga, não só aí por parte do governo estadual, mas são todos os governos, as empresas passam tanto tempo sem receber que precisam entrar na justiça para receber ali o valor devido, que é um direito deles, claro, prestar algum tipo de serviço, como o Geisel trouxe aqui. Se prestar algum tipo de serviço, tem que receber, mas muitas vezes precisam recorrer à justiça para receber aí o precatório. 2h mais 10 minutos, 2h10, você ligado aqui na Difusora, no nosso Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Kate Almeida, repercute aí o apoio da prefeita Maura Jorge, anunciando apoio aí à pré-candidatura ao governo do senador Everton? Exatamente. A Maura Jorge, prefeita lá de Lago da Pedra, né? Região dos Lagos, ela manifestou hoje pela manhã, inclusive durante uma entrevista, né, que ela concedeu aqui na capital. Ela, portanto, aderiu aí ao projeto Maranhão Mais Feliz em apoio, portanto, à pré-candidatura do senador. É importante, inclusive, dizer, viu, ressaltar que nas últimas semanas a própria Maura vinha sendo bastante assediada aí, né, pelo grupo brandonista, mas
decidiu pela pré-candidatura do senador Everton, porque ela diz que ele tem, né, pensamentos e formatações de projetos que a agradam bastante, porque, segundo ela, ele tem experiência, né, para poder mudar essa realidade em que o Maranhão se encontra hoje. Ela até foi questionada, viu? Acho importante dizer também, ela foi questionada pelo jornalista, pelo colega, sobre a ida dela a Brasília, conversar com o presidente Jair Bolsonaro, se tinha alguma coisa a ver, ou se ele teria dado esse aval, né, para que ela pudesse, portanto, manifestar esse apoio. E ela disse que não via problema algum nisso, até porque eu acho que a gente já trouxe aqui por diversas vezes, eu acho que para arrumar uma casa desorganizada, eu posso sim bater bem aqui na porta do Geisael, posso chamar o Dudu, posso chamar até o Adalberto, posso até chamar você, eu posso chamar quantas pessoas eu puder chamar para me ajudar. E nisso não há mal nenhum. E ela discorria exatamente sobre isso quando ela dizia que o fato, né, do senador Everton já ter manifestado, inclusive, que em sendo, né, governador do Maranhão, ele não vai hesitar em bater as diversas portas, inclusive do governo federal, principalmente para poder ir atrás de ajuda, né? E está corretíssimo. Quando você quer arrumar uma casa, você tem que realmente ir atrás de todos os apoios possíveis e ajuda. E aí ela disse, reiterando que isso não havia nenhum problema, que pelo contrário, né, mostrava mais um traço aí do positivo, claro, do senador Everton nessa corrida aí rumo ao Palácio dos Leões. Adalberto, ano de eleição a gente vai ouvir muita coisa, só rapidamente algo que a gente já falou aqui. Eu acho que não é só essa questão dos bastidores que a gente debate aqui não, mas se você quer saber mesmo de fato como que um político, no caso aqui o Estado do Maranhão, ele se comporta, é só você avaliar como é que ele se comporta, no caso do senador Everton, no Senado. O senador Everton, ele vota contrário, por exemplo, a vários textos, vários encaminhamentos que são feitos pelo governo federal. A questão de manter diálogo político é algo institucional e tem que acontecer mesmo. Até porque quando você governa o Estado, você depende sim de verba federal. Você depende do governo federal. Quando você governa o município, você depende de verba do governo do Estado também. Então esse diálogo institucional respeitoso, ele tem que acontecer. Basta você ver o comportamento do senador, por exemplo, se fosse totalmente ligado ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro, como a gente trouxe aqui, ele votaria as matérias a favor. Ele vota quase todas, se não todas, contrário ao governo federal, pensando no caso, como é uma bandeira levantada não só do senador Everton, mas do próprio PDT, partido que ele faz parte, a favor do trabalhador. Então basta ver como é que o político, nesse caso aqui o senador Everton, se comporta. Ou qualquer outro deputado federal, qualquer outro senador, basta ver como é que ele vota, para ver o alinhamento dele, se é de fato tão alinhado assim como querem colocar. Então é algo muito vazio essa discussão, esse debate. Agora, claro, o apoio, o diálogo institucional, o respeito tem que haver. Tem que haver porque a pessoa, claro, precisa de verba, precisa de diálogo, precisa de respeito, precisa de aliados para poder governar, fazer um governo correto. Eu até acho, viu, Eduardo, que essa conversa ela tem que acabar, sabe? Porque a partir do momento que você senta em qualquer cadeira, em sendo uma autoridade, não tem essa história, né, de projeto A ser de não sei quem, de projeto B ser de não sei quem, não. Tem que ter um propósito, é o bem-estar da população, é o bem-estar do maranhense, no caso. Então, tem que acabar com isso. Então, pode ser fulano, pode ser Beltrano, e aqui eu não estou nem falando de discussão de governo federal nenhum. Estou falando do bem-estar da população, do maranhense, porque você é governador do Estado. Você não é governador para ser contra A, B, C ou D, tem que ser a favor do seu Estado. E independe projeto disso ou daquilo outro. Né? As pessoas têm que acabar com isso. E não tem só ter relação institucional nenhuma. Essa é a minha opinião. Você tem que, sim, ter um relacionamento. Se te precisar bater na porta, vai lá e bate na porta, pelo amor de Deus. Então, volto a falar, a gente precisa ter o olhar, e todos os nossos gestores políticos, autoridades, tem que ter o olhar que está sentado ali, está em prol do cidadão, para fazer o melhor que puder fazer. E se tiver que bater, vai e bata. E conquiste aquilo que precisa para trazer melhoria para o seu Estado e ponto final. Tem que acabar com essa história de, eu sou contra, eu sou isso, eu sou... Pelo amor de Deus, parece conversa pode ter até a sua linha política, né, sua ideologia, mas como você colocou, né, que o bem-estar da população, o Estado, a população, e no caso aqui está falando do Maranhão, mas o país, enfim, outros estados, ele tem que estar à frente de tudo isso, do debate político, da ideologia, ele tem que pensar no bem da população. Vamos lá, 2 horas mais 15 minutos, 2h15, aqui o último bloco do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Eduardo, você tem informações sobre o deputado
Otelino Neto, presidente da Assembleia? Pois é, Adalberto. A gente já havia comentado, inclusive, que o governador licenciado Carlos Brandão, ele renovou a sua licença aí, né? No caso, agora até o dia 20 de junho, pelo menos pela nova licença que foi solicitada à Assembleia Legislativa, nesse caso do dia 11 até o dia 20, e o deputado Otelino, ele encontra-se no estado do Maranhão, inclusive cumpriu a agenda aí no município de São Bento, na região da Baixada Maranhense, nesse final de semana. E ele alegou, inclusive, termos judiciais, permanecendo no país qualquer das autoridades referidas, sendo chamado a substituir, eventualmente, o presidente da República, por exemplo. A sua escusa, nesse caso aqui é o governo do estado, a sua escusa não gera inelegibilidade. E isso aí, segundo o documento que foi encaminhado pelo presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto. A gente sabe que há algumas questões judiciais, o deputado Otelino Neto é pré-candidato aí à reeleição, por conta disso ele não pode aí ocupar essa questão do cargo, o executivo estadual, que permanece com o governador Paulo Velten, o governador em exercício, pela licença do governador Carlos Brandão. E só para finalizar, ele colocou que a sanção de inelegibilidade decorrente do exercício provisório de chefe do Executivo Estadual neste período de 6 meses antes do pleito, e aí é justificativo, que já está nesse período justamente, representa evidente impedimento jurídico à sua pretensão de reeleição ao cargo de deputado estadual, por conta disso que ele não assume aí o Executivo. Para encerrar, Gisael, a governadora Rosiana Sarney usou mais uma vez as redes sociais aí, números para confrontar com o governo Dino? Pois é, rapaz. A governadora ela pegou dados do IBGE, aliás, foram os dados também usados pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e que colocou o Maranhão como campeão em municípios mais pobres no país. A governadora publicou em suas redes sociais um comparativo. Coloca no telão aqui, por favor, para eu poder dar uma olhada aqui. Ela colocou, fazendo um confronto de números, inclusive disse, abre aspas, não adianta brigar com os números. E ela voltando à série, né, Gisele? Voltando à série, não adianta brigar com os números. Não adianta Criou brigar até com os uma série. Porque ela tem feito isso, ela tem feito alguns comparativos. E ela mostra que em 2010, que era o governo Rosiana, havia 42 municípios com menor PIB per capita do Brasil. Em 2014, eram 28, ou seja, quando ela deixou o governo, ela deixou com 28 municípios entre os 50 com menor PIB per capita. E já em 2009, segundo dados do IBGE, que são os últimos dados que a gente falou, né, o último ano que saiu o dado do IBGE, então não dá para você falar de outro ano, 2020, 2021, enfim. 2019, 40 municípios, de novo, com o menor PIB per capita do Brasil, comparativo feito pela ex-governadora Rosiana Sarney. Amanhã nós voltamos 1h15 da tarde com o Jornal da Difusora. Tenham todos uma ótima tarde. Bom começo de semana para todo mundo. Tchau, tchau.